Olá pessoal, vamos começar agora uma série de vídeos sobre o Krita. O Krita ele é um software especialista em ilustração, diferente do Photoshop, que o Photoshop ele também é utilizado para edição de imagem. O Krita ele foi desenvolvido com foco na ilustração. Então ele tem uma engenharia dentro da construção de brushes que é bem característico do Krita. Ele é muito interessante para que a gente possa fazer diversos tipos de ilustrações, diversos estilos de ilustração. A gente pode construir os nossos brushes muito melhor do que em qualquer outro software. Ele é um software livre, então quer dizer, fica mais fácil das pessoas utilizarem ele, não precisa pagar nada, né? Então isso auxilia bastante a comunidade de ilustradores a utilizar essa ferramenta. Então vamos lá para o software. Essa é a interface inicial do Krita. O que a gente vai fazer agora é pegar uma ilustração que foi feita no meio físico, papel e lápis, e colocar ele para o meio digital. A gente vai aplicar algumas edições de imagens para que informações desnecessárias que foram capturadas, elas não se apresentem no meio digital. Existem várias formas de capturar uma ilustração que foi feita no meio físico. Você pode utilizar scanners, mas eu utilizei uma câmera de celular. No fim, quando a gente for fazer as nossas modificações e edições de imagem, não vai fazer tanta diferença. Essa imagem eu não tive tanto cuidado em relação à iluminação e exatamente o que eu estava capturando. Então foi uma foto que eu fiz meio de qualquer jeito, mas que no fim não vai ter tanta diferença assim para o que a gente quer fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é modificar o tamanho da imagem. Eu vou utilizar a ferramenta de corte, que ela está aqui nesse painel de ferramentas do Krita. Eu vou ativar ele pode ser ativado também pelo atalho C. E aqui eu centralizo a imagem da ilustração da melhor forma possível. A gente pode ver aqui que tem a regra dos traços nessa ferramenta, o que ajuda a gente também a posicionar a imagem, e isso faz com que a gente consiga trabalhar com a nossa ilustração da melhor forma quando a gente for aplicar os filtros de edição. Eu vou clicar em OK, no Enter, e aí é aplicado o corte na imagem. O próximo passo agora é deixar o que é branco mais branco e o que deveria ser preto mais preto. A gente pode utilizar duas ferramentas aqui dentro do Krita. Eles são os filtros linear e níveis. Vamos começar com a ferramenta linear. A gente pode vir aqui em filtrar, na aba ajustar, é a última ferramenta aqui do menu. O linear ele médio na imagem, ou seja, os tons mais claros se tornam branco e os tons mais escuros se tornam preto. Com essa aba aqui eu posso configurar para que os tons mais escuros se tornem preto, ou os tons médios, né, os tons mais médios se tornem preto, ou os médios se tornem branco. Como é esse nosso objetivo, a gente não vai puxar tudo, mas aqui a gente vai botar a nossa alça, onde a gente faz com que os tons médios fiquem branco, mas não perca tanta informação do que é preto. Damos o OK, e aqui a gente já tem um resultado bem satisfatório para uma edição de imagem, para uma ilustração em preto e branco. A outra ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta de níveis. O Photoshop também tem essa mesma ferramenta. Você pode ver também que tem o historiograma, identificando as informações graficamente da imagem, indicando os tons mais escuros e os tons mais claros. Aqui nessa interface a gente tem, ao invés de uma alça, 3 alças, onde a gente pode movimentar os tons mais claros, os tons médios e os tons mais escuros. O que a gente quer fazer é basicamente a mesma coisa que a gente fez na ferramenta passada. Então a gente vai vir aqui, eu estou puxando o tom médio, quer dizer, o tom branco mais para dentro, e aqui a gente pode ver que não é tão drástico assim como linear, mas eu já estou realçando o que é branco. Eu vou realçar o que é preto também, para que a gente para que o line art ele fique mais claro para a gente.
Quando eu realço o preto, eu também estou realçando os tons médios mais escuros, né? Eu vou fazer o seguinte, vou puxar o tom ou os tons mais claros bem para o centro, para que a gente possa ter a configuração de imagem bem parecida com o que a gente conseguiu no outro filtro. Eu posso, agora que eu tenho um resultado bem satisfatório, dou OK, e agora a gente pode ver que a nossa ilustração ela está configurada da melhor forma possível para uma ilustração preto e branco. Claro que depois da gente fazer essas modificações, edições de imagem, a gente pode começar a dar alguns retoques na ilustração. Por exemplo, aqui nessa área onde a gente está na capa do fantasminha, a gente pode ver aqui que tem alguns traços que foram justamente os traços de lápis dentro da nossa ilustração original. Eu posso fazer o seguinte, posso vir no brush, botar um brush com a cor branca e pintar essa área com cuidado e retocar a imagem sem necessariamente utilizar outros filtros. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade de trabalhar com a nossa ilustração. Aqui, nesse ponto em específico, eu posso agora querer inserir ou continuar aqui, né, sem ter esse espaço da capa. Então eu venho aqui e faço a continuação aqui da imagem. Posso fazer isso com tudo, né, trabalhando e aplicando a minha pintura onde eu achar que é necessário, e assim finalizando e retocando a nossa ilustração para que ele fique cada vez mais interessante. Agora que a gente viu como fazer as edições de imagens com o desenho preto e branco, vamos fazer a edição de imagem com desenhos coloridos, com ilustrações coloridas. Novamente, vou fazer a nossa edição inicial dessa imagem igual a gente fez com a imagem anterior. Na captura de imagem que eu fiz dessa ilustração, não me preocupei tanto com bordas, então eu vou utilizar a ferramenta de cortar para que essas informações desnecessárias sejam excluídas. Cliquei em Enter para dar OK aqui na ferramenta de corte. E agora vamos passar a nossa edição de imagem. Quando a imagem é colorida, o número de opções que a gente tem de utilizar ferramentas no Krita para edição, ela diminui. Como eu disse, o Krita não é uma ferramenta de edição de imagem, é uma ferramenta de ilustração. Então, não tem muito o que a gente fazer em relação a ajustes de cores, né, como teria no Photoshop. A gente vai utilizar a ferramenta de ajustes de níveis também, né? A gente já abriu, quando era preto e branco, agora a gente vai novamente utilizar a aba aqui de tons mais claros, puxar ele para dentro, para a esquerda, para que se realce os tons mais claros. Claro que se a gente puxar demais, a gente também perde algumas informações dos tons mais escuros. Então vou puxar um pouco só a aba dos tons mais escuros. Os tons médios vou puxar um pouco também, para que a gente não perca tanta informação, mas só um pouquinho, que a gente não perca informação de cores. E aí a gente vai testando para ver qual é a principal forma que vai nos agradar. Aqui eu acho que dá para trabalhar mais ou menos o que a gente queria. Tem algumas outras áreas que a gente vai configurar depois. Então dou OK e aqui nós temos a nossa edição de imagem da imagem colorida. Tem algumas áreas que a gente pode fazer alguns retoques. Por exemplo,
Aqui a gente pode ver que tem um tom de azul escuro que não é exatamente o que a gente está querendo. Então eu venho aqui no brush, não vou selecionar o branco porque a gente pode ver aqui que aqui não é exatamente o branco, mas eu vou usar um conta-gotas para ter a cor mais próxima possível do resto da imagem. Volto para o brush e pinto a imagem para que ele continue mais uniforme ao resto da ilustração. Vou puxar aqui em cima, e aqui em cima também tem algumas partes que estavam um pouco mais azulados. E agora a gente dá um retoque na imagem. Deixa eu botar aqui. Se a gente voltar aqui, a gente tem a nossa imagem já bem retocada, sem muitas diferenças de cores. Então, resumindo, quando a gente for trazer as nossas ilustrações físicas para o meio digital, a gente precisa fazer algumas edições. No Krita, a gente pode utilizar as ferramentas de filtros linear e níveis. Para um desenho em preto e branco, linear auxilia melhor porque ele elimina os tons médios. Já na ilustração colorida, a gente utiliza melhor a ferramenta de níveis, porque a gente tem um pouco mais de controle sobre os tons médios da nossa ilustração. A melhor forma de você aprender a ilustrar é ilustrando. Claro, é muito difícil, como eu falei, você permanecer com o mesmo estilo no papel quando for para o meio digital. Mas agora a gente já pode ver que com uma edição simples de imagem a gente consegue herdar essas características. Então trabalhe, pratique bastante ilustração e nos vemos no próximo vídeo.